Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Meu caro Carlos, muito obrigado por teres aceito este convite para vires aqui conversar comigo. Sabes que o leitmotiv, tema de fundo deste conjunto de podcasts é deixar o mundo melhor. Isto tem várias facetas e vamos tentar também saber o que é que já fizeste e o que tencionas fazer para deixar o mundo melhor, mas para isso temos de conhecer um pouco melhor também a tua vida. Ui. Tu tens 80? Tens 79. Faço 80 este ano. Estás quase a chegar aos 80. Aos 80. Estudaste em Portugal primeiro e depois foste para fora. Sim, a parte do liceu foi cá, depois a seguir fui em para... que liceu? Um liceu francês, o último. Estive em vários, porque eu era muito mau aluno, e estive em vários liceus e várias escolas. E depois quando acabei fui-me embora para Londres, onde estudei, aí fui já para a universidade. E a universidade para onde foste? Para Londres, e fui fazer uma coisa chamada Business Studies. E era isso que querias? Não, o que eu queria fazer era arquitetura naval. E não entraste? Então não, foi tarde? Atrasei-me a inscrever na arquitetura naval e entretanto tive um período de tempo que tinha que preencher e resolvi fazer um curso de comércio internacional. E tomaste-lhe o gosto? E tomei-lhe o gosto a partir daí. Já não quis ir fazer arquitetura e fiquei em Londres a fazer business studies. E desististe completamente da arquitetura? Nunca mais pensaste nisso? Continuo a ter a mania que sou arquiteto, mas... isso é sim? Tens obra feita como arquiteto? Nas casas. Tens obra feita como arquiteto? Vou fazendo, sim. Tem casas minhas que fui eu que as desenhei por dentro, sobretudo, recuperações de casas, etc. Fui eu que desenhei. Não perdeste essa vocação completamente? Não. Mas profissionalmente não. Foste para a área de negócios, para a económica, comercial, financeira. Isso. E fizeste um curso grande em Londres? Quanto tempo? Não, fiz um curso de 3 anos. Pura e simplesmente fiz uma coisa um bocado básica e eu passo a vida a dizer que não é daquilo que estudo. A teoria, para mim, eu sou um prático. E a teoria é precisa. Mas a teoria sem prática também não vale nada. E, portanto, fiz aquilo que tinha que fazer e depois vim para Portugal, fui logo trabalhar com o Vasco Vieira de Almeida, no Banco Português do Atlântico. E porquê que foste para o Banco Português do Atlântico? Era já amigo do Vasco Vieira de Almeida? O Vasco Vieira de Almeida era amigo do meu irmão e gostava muito do meu pai e não sei o quê. Quando soube que eu vinha, mandou-me dizer que eu fosse lá falar com ele. Fui lá falar com ele, gostei, tinha outro convite extraordinário. Nessa altura havia muitos convites para jovens recém-licenciados e o outro era do João de Corte Brandão, não sei se tu te lembras dele. Lembro. Que era advogado e que trabalhava no Banco de Lisboa e Açores. E pronto, e que também tive um convite para ir aos Lisboa e Açores, fui aos dois e claramente preferia o BPA e fui para lá que fui trabalhar. E foi uma boa experiência? Foi muito boa experiência. E é bom trabalhar com o Vasco Vieira de Almeida? É duro para trabalhar, mas foi muito boa experiência. E conheci uma quantidade de pessoas, conheci o Chico Portino, de quem fiquei amigo. Foi uma pessoa que eu depois vim encontrar, de resto, em Paris, quando fui para Paris. Depois saí do Banco Português do Atlântico, quando o Vasco também saiu, e fui tomar conta de um banco para Paris, que é um banco que estava meio falido, e outro na Alemanha que estava completamente falido. E esses bancos pertenciam a quem? Ao Bilhosa. Ao Manuel Bilhosa. Sim, nessa altura a gente passou, o Vasco, eu, o Vilar, o Santos Silva, passámos para o Grupo Bilhosa. E o Rui Vilar e o Artur Santos Silva? O Artur Santos Silva. Então tiveram os 4 ao mesmo tempo? Tivemos primeiro no BPA juntos. Sim. E depois saímos e cada um, o Artur Santos Silva não foi aquilo que ficou com o Bilhosa. Quem olhou o Bilhosa foi o Rui Vilar, eu, e quem é que foi mais? Foi mais um outro, o Suruca Salgado. Sim.
E saímos, portanto, foi para o crédito predial, porque o Bolhosa tinha comprado, entretanto, o crédito predial. Claro que não durou muito, portanto, veio a Revolução e ficou sem o crédito predial. Mas antes disso, tu viveste em Paris. Não, vivi em Paris depois disto. Mas quando estavas, portanto, já com responsabilidades. Com o Bolhosa? Sim. O banco era francês. Era francês. Mas vivias cá? Não, eu saí daqui do BPA para ir tomar conta do banco em França e do banco na Alemanha, que não tomei conta nada, porque fui lá fechá-lo, mais nada. Sim. E fiquei no banco em França. Mas então aí ficaste a viver em Paris, é isso que eu estava a perguntar. 13 anos. Antes do 25 de Abril? Não, foi mesmo antes do 25 de Abril, foi em 73, dezembro de 73 que eu fui para Paris, trabalhar para o banco. Mas fiquei lá, fui ficando, até que um dia me zanguei com o Sr. Bolhosa. Eu também não tenho bom feitio, mas acabei por me zangar com o Sr. Bolhosa, e por razões que tinham a ver com a venda da Franco-Portuguesa, que eu não queria que ele vendesse a Franco-Portuguesa a quem ele queria vender. Quem era? Ao Miguel Quina. Porque senão aquilo dava asneira, como veio a dar, e disse que eu não ficava. Ele zangou-se comigo que eu não queria ficar com o Miguel. Disse, não fico, vou-me embora, vou fazer qualquer outra coisa. Olha, entretanto, o Mário Mosqueira do Amaral falou comigo e disse, o Grupo Espírito Santo quer fazer um banco em Paris, queres ir trabalhar para o banco, não sei o que, disse, quero. E lá fui, trabalhar para o banco. Lá foste e lá ficaste, porque já estavas em Paris, não é? Não, lá fui trabalhar para o banco. Sim, mas lá banco, ficaste em Paris. Fiquei em Paris. E pronto, e lá continuei mais uns anos até me fartar de estar fora de Portugal e dizer, bom, é a altura de voltar a casa. E voltei a casa. Isto foi em que ano? Foi em 85. Depois foi logo antes de eu ir para Macau, porque tive cá muito pouco tempo, fui para a administração do BIC, sabes, o banco que era o primeiro banco que o Grupo Espírito Santo teve cá. Fui para a administração do BIC e depois, olha, fiquei por cá muito pouco tempo, porque logo a seguir o Dr. Soares convidou-me para ir para Macau. Mas vamos voltar um pouco atrás. Viver em Paris era bom, era agradável, gostavas, tiraste partido de viver em Paris, alargaram-se os horizontes por estares em Paris. Não alargaram, porque eu já tinha os horizontes bastante alargados. Ah, sim? Mas não foi assim um grande choque cultural para mim. Mas foi bom lá estar lá, gostei muito de Paris, gosto muito de Paris. E às vezes os franceses não são as pessoas mais simpáticas com quem falar, mas tudo bem. Hoje em dia dou-me perfeitamente bem lá, ainda vou lá de vez em quando. Mas, portanto, uma boa parte do chamado 25 de Abril e suas sequelas passaste em Paris. E vinhas a Portugal de vez em quando? Vinha sempre, vim logo a seguir. Não vim com o Dr. Soares quando ele me convidou e devia ter vindo, porque aquela viagem histórica de comboio, ele disse-me, mas você não quer vir comigo até Lisboa, eu vou-me embora, vou apanhar um comboio. Eu não posso, porque eu tenho o meu trabalho, quer dizer, não posso dizer, olha, agora vou ver a Revolução para Portugal, estar lá não sei quanto tempo. Não posso. E não fui. E mais tarde arrependi-me um bocadinho de não ter feito pelo menos a viagem com ele, mas pronto. Porque nós tínhamos uma grande amizade, tínhamos estado a jantar juntos 3 dias antes, ou 4 dias antes do 25 de Abril, antes de eu ir para Borne, porque eu estava quando houve o 25 de Abril, e estivemos a jantar juntos. Nessa altura, nenhum dos presentes nesse jantar tinha a mínima ideia que o 25 de Abril ia ocorrer? De todo. Diziam que tinha havido um movimento das Caldas, que aquilo se calhar é que era desta e tal. Isso, Mário, eu estou farto de ouvir assim ao meu pai a dizer que agora é que é, não sei o que e tal, e depois nunca é. É que eu não acredito nada nisso. E pronto, e lá foi. Mas entretanto, como é que foi trabalhar com o Espírito Santo? Tá bom, foi bastante bom. Eu gostei muito de trabalhar com eles. As pessoas com quem eu lidava mais era com o Manuel Ricardo e era com o Mário Amaral e às vezes com o António Espírito Santo, que também ia lá ao Paris, também fazia parte da administração do banco. E essa estadia em Paris, em termos de horizontes políticos e de opções ideológicas, teve alguma importância para ti, os contactos com Mário Soares, etc? Já estavam feitas, essas opções ideológicas já estavam feitas de trás. A minha família sempre esteve muito ligada, quer dizer, à oposição. Sim. E, portanto, eu já cresci com isso.
E, portanto, a seguir, de facto, cimentou-se um pouco mais com a amizade pelo Soares, porque, de facto, o Mário Soares era amigo do meu pai. De vez em quando faziam intentonas, os dois brincavam às intentonas, depois aquilo não dava nada, mas enfim, tentavam fazer assim uns putos, e eu habituei-me a vê-lo e a conversar com ele e ver o meu pai a conversar com ele mais do que eu conversava com ele, e pronto, e essas opções já estavam bastante feitas. E foi uma opção pelo Partido Socialista? Foi uma opção pelo Partido Socialista, sem nunca fazer parte do Partido Socialista. Nunca foste filiado? Nunca fui filiado do Partido Socialista. E o Soares Veste dizia-me: é melhor você não ser, deixa estar como está, que está muito bem. Sim. E depois houve um dia que ele precisou, disse que ele estava mal lá no partido, e eu disse: Mário, se calhar é a altura de eu me filiar no partido. E ele disse: não, se calhar, mas deixa estar, não se filia, deixa estar. Pronto, e porquê que ele não insistia? Eu pensava que eu era melhor fora do partido do que dentro do partido. E porquê que ele pensava isso? Não sei, para eu ter uma certa independência, que ele achava que eu devia ter uma certa independência e que eu gostava muito de ter o resto. E há pouco interrompi-te, mas acho que fiz bem, quando já estavas quase a embarcar para Macau. Para Macau, sim. E isso é como e quando? Isso é em 80, faço a campanha do Dr. Soares para a Presidência da República, e quando acaba a campanha do Dr. Soares para a Presidência da República, eu tinha que nomear o governador de Macau, não é? Sim. Porque lá estava antes, era um almirante que não podia ser, ele queria ter um governador civil. E depois um dia aparece-me o Gomes Mota, o Soares de vez em quando não tinha a certeza que eu dissesse que sim. Explica talvez um pouco quem era o Gomes Mota. O Gomes Mota é um comandante licenciado em Economia ou em Finanças, nunca sei, e que era um homem muito, muito presente na campanha, foi o diretor da campanha do Soares de 85 a 86, e estava sempre muito, muito próximo dele. E também teve ligado depois à Fundação Mário Soares. Teve ligado, como eu hoje estou fundador. Eu estou vice-presidente, imagina tu. É a Isabel presidente e eu sou vice-presidente. Mas depois o Gomes Mota veio ter comigo e disse: Carlos, você não quer ir para Macau? Macau, nunca pensei nisso. Mas fazer o quê? Para o governo. Isso está bem, mas fazer o quê no governo? Primeiro convidou-me para o governador. E eu disse: desde que o Dr. Soares, se é isso que ele pretende, se dá jeito eu ir para Macau, eu vou para Macau, porque eu já disse 2 vezes que não. Isso era uma cambalhota enorme na tua vida. Era, mas que eu não quis dar 2 vezes que o Soares me convidou para ser secretário de Estado da Cooperação. Sim. E das 2 vezes eu disse a Mário: não, a não ser que eu levo a cooperação muito a sério. Eu andei a fazer cooperação em Paris, mas mais do lado francês, para os países de língua portuguesa da África. O meu banco fazia um bocadinho a ligação entre o Estado francês e os bancos centrais desses países. E então, na cooperação, os franceses levavam aquilo o mais à sério possível. E eu disse ao Gomes Mota: se eu depender do primeiro-ministro, e se a cooperação for levada a sério como é em França, eu aceito. Mas a primeira não aceito. E ele disse: não, tem que estar lá o Gama. Mas o Gama é o ministro dos Estrangeiros, mas eu não quero depender do ministro dos Estrangeiros, nem quero ser secretário de Estado. Tinhas alguma relação contra o pessoal do Jaime Gama, ou foi só uma questão de... Não, foi uma questão de raciocínio, de organização, de organigrama, digamos. E simplesmente porque eu ficava aqui, em Portugal, a aturar os senhores embaixadores todos que vinham perguntar, porque eu também era dos negócios estrangeiros. A cooperação é cooperação e negócios estrangeiros e cooperação. Eu estava mesmo a ver o que acontecia, o Gama andava pelo mundo e eu ficava aqui a aturar os senhores embaixadores o dia inteiro, coisa que eu não tenho feito eu. Não tens paciência para aturar os embaixadores? Não tenho paciência para aturar. Nunca tiveste? Nunca tive. Nem terás? Nem terei. E então foste convidado. Quem era o governador de Macau? Na altura era o Almirante Almeida. Não, mas depois foste. Depois foi o professor Pinto Machado. Exato. Que não fui eu, porque depois no fim da coisa, não, estavas a escolher uma pessoa mais velha e não sei o quê, mas você vai como primeiro-ministro. Isso é uma coisa que não existe. Mas quando foste já era o Pinto Machado? Não, fomos todos. Foi o novo governo de Macau. Mas o governador era o Almirante. Antes. Quando desembarcam em Macau, quem é o governador? Era o Pinto Machado, que tinha acabado de ser nomeado pelo Soares. Porque na altura eles queriam uma pessoa mais velha, foi o Pinto Machado, e eu fiquei, como diziam eles, o primeiro-ministro.
Isso é uma coisa que não existe. Chegaste a ser convidado para ser tu o governador? Foi o Gomes Mota que me convidou. E depois a seguir vamos dizer, talvez seja melhor por lá uma pessoa mais velha, não sei o quê e tal. Não, portanto, o Gomes Mota, o comandante de Gomes Mota, deu o dito por não dito. Deu um bocado o dito por não dito. Deu. E tu aceitaste ir com o novo governador. governador? Era o Pinto Machado, que eu conheci muito bem, da ala liberal, etc. É isso mesmo. Ótima pessoa. É. E foste para Macau. Que não conhecias. De todo. Ninguém da equipa que foi para lá conhecia Macau. Isto não foi errado? Completamente errado. Bastava, por comparação, quer dizer, com os ingleses que mandavam para lá os governadores e aquela equipa... Para Hong Kong. Antes de irem para Hong Kong, iam passar 6 meses à China. E estavam ali e tal, a embeber-se da cultura chinesa. E nós não... E vocês iam completamente inocentes, digamos, entre aspas. Não sabíamos rigorosamente nada daquilo. De resto, houve pessoas do governo a que eu pertenci que nunca saíram de Macau. Eu de vez em quando dava-me assim umas coisas e eu fui até Taiwan, por exemplo, que não era suposto, mas fui. E depois fazias a Hong Kong, não? Cantão, etc. Hong Kong não era praticamente como se estivesse em Macau. E Hong Kong, Cantão. Levei lá a minha mãe a Cantão. Minha mãe foi-me ver, levei até a Cantão. Mas pronto, depois lá estivemos. Aquilo foi um ano e pouco, não tive lá mais um ano e pouco. Tiveste só um ano e pouco, pensava que era mais. Não. E gostaste? Valeu a pena? Gostei. Para a minha vida, como formação, sim. Tornou-me bastante mais desconfiado. Sim. Porque aquilo era cada cavadela, cada minhoca. E as minhocas eram de que género? Eram gordas. É aí que tu conheces o Stanley O? Não, eu já conheci o Stanley O antes. Da onde? A Stanley O era casado com uma senhora, meia-irmã de uma senhora que era casada com o oficial de marinha, e que era prima da minha... Ele era primo da minha sogra. E a minha sogra um dia telefone e diz assim: não te importas de mostrar aí a marinha, a quinta? A uns senhores chineses que querem comprar lá uma casa, um terreno. Isso não me parece nada. Eles que foram lá ter a casa, eles foram lá ter a minha casa, eu fui lá ter com eles e apareceram 2 senhores chineses, de facto. E andei a passear com eles, falei ao Carlos Chapalimau, ao pai Carlos, a dizer: olha, está aqui, estes senhores que querem comprar um terreno, digam lá quais são os terrenos que vocês têm à venda, para ir ver. Lá fui com eles, dei a volta, e acabou por comprar, o Stanley, não o outro, mas o Stanley, comprar o terreno, quem vai para o Golfo, na estrada que vai para o Golfo, aquela... antes da minha casa, da esquina para a Rita, por ali, na esquina do lado direito, quem entra na escola, há uma casa que está ali, foi feita... Dá para a Estrada do Guincho. Dá para a Estrada do Guincho. E ficou com aquela casa, nunca a habitou, nunca a mobilou, e acabou por oferecer a uma das mulheres. E ele teve várias mulheres? Ele tinha, na altura, 4 ou 5. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Ele chegava a ter 3 filhos no espaço de um mês. E as mulheres davam-se bem umas com as outras? Sim, suportavam-se. Mas cada uma tinha a sua casa, não viviam todas na mesma casa. E que casa? Não era bem um lar ainda. Francisco, e que casa? E pronto, e depois lá ofereceu a casa a uma das mulheres. E pronto. E é em Macau que fazes também, tu és responsável, penso eu, pelo contrato do jogo. Que era a coisa assim mais importante que se fazia em Macau, que tinha chegado à altura de renovar o contrato do jogo, e eu fiz o contrato do jogo em negociação obviamente com o Stanley, que não foi fácil, mas também, mas fez-se. E foi uma boa negociação para o lado de Macau? Eu fiz o melhor possível, julgo que poderia ter feito ainda melhor, mas em comparação com o que estava feito anteriormente... Foi melhor do que estava feito? Muito melhor. Do que o que estava feito. E aí é que surge a ideia da Fundação Oriente? No fim, às vezes é bom esclarecer isto, no fim do contrato, quando o contrato já estava para ser assinado, o Stanley virou-se para mim e disse assim: e você não quer nada? Eu comecei a ficar com medo. Eu não quero nada, não tenho nada a querer. Se tem um contrato para Macau, já está feita a negociação. Não, mas por exemplo, um fundo. Mas um fundo, que fundo? Não, eu já tinha dito ao Almeida Costa que talvez um fundo, e ele é que não deu muito seguimento a isso, também estava no fim do mandato e tal. E eu disse: olha, espera aí que amanhã digo-lhe qualquer coisa. Porque eu no telefone liguei para o Dr. Soares e disse: Mário,
passa-se isto assim, assim, o Stanley está a oferecer aqui um fundo. Isso é um fundo. E ele, um fundo? Sim, um fundo. Então o que você pensa? Isso é um fundo? Não, mas talvez uma fundação cultural que faça aqui a ligação, a cooperação cultural entre a China... Então a ideia da fundação foi... É do Stana. É do Stana. E o Stana disse, então faça como quiser, vá, avance. Eu avancei. Mas depois veio-me embora. E aquilo ficou pendurado. A fundação ficou pendurada. Isto, passado algum tempo, é que já em 88, é que um dia o Soares telefona e diz-me assim: Carlos, você diga-me lá, como é que é essa história da fundação? Então isso anda para a frente ou não anda? Isso, olha, eu voltei à minha profissão antiga, que é a banca. Estou na banca, já não tem nada a ver Tinhas voltado para onde? Sim, voltei para o BIC, do Espírito Santo. E eu disse, não tem nada a ver com isso agora. E ele disse, não tenho. Não, mas isto tem que ser feito. Se você quiser que eu faço. Dê-me instruções, eu faço. Lá me deu instruções e eu fui a Macau, desbloqueei o dinheiro que já tinha sido depositado nas finanças para a fundação a ser criada. Estavam lá a parar? Estavam a parar, e era um cuidado, mas nunca mais acabava. Era muito dinheiro. E pronto, e fez a fundação. Aí houve um pequeno desaguisado. Tu gostas destas coisas, portanto pode contar, um pequeno desaguisado. Eu gosto especialmente de desaguisados, mas gosto é de saber porque é que há desaguisados. O Dr. Soares e o Dr. Cavaco. Sim. O Dr. Cavaco tentou convencer o Dr. Soares, eu estou a dizer isto pela primeira vez, isto a fazer a fundação por decreto. Como tinha sido feita a Gulbenkian, mas num contexto completamente diferente. E o Dr. Soares vai ter que me dizer, você importa-se que a fundação seja feita por decreto. Isso é claro que me importa. Eu não quero ficar debaixo da pata do Estado. Portanto, não quero isso por decreto. Então, como é que é a alternativa? A alternativa é simples, é por escritura pública. E foi por escritura pública. E assim não tem que aturar as intervenções, as ingerências estatais. A Fundação nasce, tens ideia, lembras-te do ano? Não lembro, 1988. E desde aí tem crescido, tem feito muita coisa. Tem gasto muito dinheiro. Consideras que a Fundação Oriente está no mesmo plano da Gulbenkian, de Serralves, de São Paulo? Não, São Paulo é diferente. A Gulbenkian é de longe a maior fundação portuguesa. Sim. E não há nenhuma que se equipare. E essa tem muito mais fundos do que qualquer uma das outras, e as verdadeiras fundações são aquelas que têm um capital que não se chama capital, um endowment, que permite que vivam os rendimentos desse endowment. E há outras que não funcionam assim, funcionam quase que a pedir dinheiro à esquerda e à direita para funcionar. E depois, um outro princípio das fundações é que não devem endividar-se, pelo menos a minha ótica é, não se devem endividar. Mas há fundações que se endividam e de que maneira? E a Fundação Oriente vive dos rendimentos e não está endividada. Não está endividada e vive dos rendimentos. E quais foram até agora as grandes realizações da Fundação Oriente? Aquela que salta mais à vista é o museu que lá está em baixo. É uma coisa muito grande e muito interessante em termos do que lá está, o que tem no interior, e que foi feito exatamente para expor peças que tenham que ver com a cultura oriental e com alguma influência também ocidental. Isto não a confina demasiado a Oriente? Não, dizer, faz outras coisas. A Fundação Oriente podia ter outras intervenções na vida nacional? Sabes que o dinheiro não é elástico. E eu, para fazer o que faço, às vezes, como sou um bocado agarrado ao dinheiro, para fazer o que faço, tenho que fazer contas. E, portanto, para não estar a gastar mais do que posso. Sim, e, portanto, mas não dá. A minha pergunta não foi bem totalmente respondida. Não, eu só posso fazer mais coisas. Ainda fazemos mais coisas, não é que posso? Fazemos mais coisas. Agora, por exemplo, vamos ajudar um bocado da Ucrânia. De vez em quando há um problema qualquer, sei lá. Em Moçambique, pontualmente a gente ajuda, mas não é essa a nossa vocação. São casos pontuais. São casos pontuais. Entre os seus grandes objetivos não tem outros que não sejam... Vocês, por exemplo, a Fundação tem exposições sobre o Japão, sim. Não é só o Macau, não é só a China. Não. É bastante muito mais abrangente. Ásia toda. Agora vamos ter
uma exposição muito boa sobre o Japão. Agora, sim, no final do ano, princípio do ano. Tenho acompanhado. E até dão aulas de origami. Exatamente. Essas coisas. Exatamente. Essas ciências de decoração tão complicadas e difíceis. Agora, tu no meio disto tudo, passaste sempre um bocado ao lado da política, exceto nessa ida para Macau. Para Macau. Foi. Passei bastante ao lado da política. Tens pena? Às vezes tenho. Mas por outras vezes isso estou bastante mais sossegado e a fazer aquilo que gosto e não estou... a política implica partidos. E eu não sou uma pessoa muito... que me sujeito muito a disciplina. Estou bastante indisciplinado. E não é bom para um partido ter lá um membro indisciplinado. Portanto, um ou vários. E, portanto, preferi, foi de resto sempre a ideia, o que eu disse ao Soares, foi que eu não achava que não devia ir para o PS por causa disso. Que eu era... Mas mantiveste a tua ligação ao Partido Socialista até agora? Sim, sim. Ao atual Partido Socialista também? Sim. Eu sou muito amigo do António Costa, por exemplo. Já o conheço também, ainda há muitos anos. Não privamos, porque ele tem mais que fazer do que maturar, mas sou amigo dele. Como era muito amigo do Jorge Sampaio, era particularmente amigo do Jorge Sampaio, e pronto, e o Soares é que era de facto a minha referência no Partido Socialista, sempre foi. Ao lado disto tens uma vida familiar também bastante diferente do costume, porque tens vários filhos adotados. Não são adotados, foram ou tutelados, acho que é a palavra, não é? Podes explicar isso devagarinho e um pouco melhor, porque é difícil de compreender, porque sai um pouco das regras habituais. Eu quando vim de Macau, eu e a Ana resolvemos fazer uma fundação. Sim, mas já tinham filhos nessa altura? Já tínhamos 2 filhos. Vossos? 3 filhos, nossos. Vossos? 3 filhos nossos. E pronto. E fizemos uma fundação, e eu tinha algum dinheiro do lado, e disse, bom, vou fazer uma fundação. E fiz uma fundação. E a fundação, que se chama Fundação Monjarino, não se chama Carlos Monjarino, chama-se Monjarino. Vem englobar toda a família e não só eu. E acabámos por decidir que esta fundação ia receber e tomar conta de irmãos, para eles, de grupos de irmãos, para eles não serem adotados, um aqui e um para um lado. Já vinham separados da família dos pais e, portanto, ao menos que mantivesse aquele laço entre eles. Então fizemos isso e demos a conhecer publicamente que estávamos a fazer isso. Mal o fizemos, o Tribunal de Menores começou-nos a mandar candidaturas de grupos de jovens e acabámos por receber. As primeiras foram 2. Que idade, mais ou menos? As primeiras tinha a mais velha 15 e a mais nova tinha para aí 3 ou 4. 15 já é uma idade bastante crescida, não é? E com personalidade própria. E que tinha tomado muito bem conta da irmã, de resto, porque tiveram problemas com os pais, não é? E ela acabou por ter que tomar conta da irmã em condições muito complicadas. Depois a seguir apareceram 3 irmãos. E esses os primeiros e segundos grupos começaram a viver aonde? Numa casa em Pedroços que a Santa Casa da Misericórdia nos tinha emprestado. E que a gente fez as obras e ficaram lá. E onde estão ainda? Ou... Não, ficaram lá há algum tempo. Depois havia ali um problema da vizinhança e nós não gostávamos muito daquilo e eu acabei por expor num prédio que é meu, ali na Graça, onde viveram a última parte antes de irem para a vida ativa, irem fazer pela vida. Mas pronto, ficaram, a essa altura eram 8. De quantas famílias diferentes? 4 famílias diferentes. E como é que eles se deram bem uns com os outros? Ou... Deram razoavelmente bem uns com os outros. Não criaram pequenos grupos? Isso criam sempre, mas não foi nada de problemático. E pronto, e lá estiveram, depois... E já, que idade é? Os mais velhos já estão com que idade agora? Estão com... A mais velha está com 40. É. E o mais novo já está com 20 e muitos.
E pronto, é o único. Mas vivem, a maior parte já não vive lá, portanto. Não, ninguém vive lá já, agora vivem todos. Então a casa está vazia? A casa não está vazia, é a casa depois. E há uma que ainda tem um pequeno apartamento, não nesta casa, mas noutra casa ao lado também é minha, e que eu lhe emprestei um apartamento. E vivo lá. E portanto cada um deles agora faz a sua vida independente. Sim. E tens muito contacto com eles? Tenho algum, não tenho muito, porque eles próprios quiseram tornar-se mais independentes. Mas tenho algum. Há pouco tempo estiveram lá já a almoçar em casa. E os teus filhos não tutelados? Esses aceitaram muito bem. São quantos? São 4, são 3, mais uma que eu tive fora já dos outros 3. E aceitaram bem toda essa tua opção? Sim, nós falámos com eles antes. A Ana e eu falámos com eles. E dão-se bem com os tutelados? Dão. Há uns que dão melhor que outros, mas dão. Dão-se bem com os tutelados. E quando é, por exemplo, o Natal, não sei se vocês festejam o Natal. Sim, festejamos. E vai tudo? Normalmente costumam ir. Este ano foram menos do que no ano passado, mas foram. Neste ano, quer dizer, 2021 foram menos do que em 2020. Mas vão. E agora na Páscoa também costumamos almoçar um cabrito na quinta que eu tenho ali aqui perto de Lisboa. Mas não sei se vão agora. Estou-lhes a perguntar agora quem é que vai, se vão, se não vão. Lá vamos. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Agora estamos quase a acabar. Gostava só de fazer mais uma pergunta sobre a China. Conheces a China muito melhor que a grande maioria dos portugueses. Neste enquadramento em que nós vivemos agora, depois da pandemia, começou lá, agora com a guerra na Ucrânia, com tudo isso, com o problema de Taiwan latente sempre, com o presidente que parece eternizar-se, o presidente Xi. Como é que tu vês a China, em termos muito gerais, temos de ser rápidos para cumprir o nosso horário, e depois como é que vês Macau a diluir-se ou não cada vez mais na China? Não, a China é um país complicadíssimo, mas às vezes tem que pensar com o número de pessoas que por lá habitam, que a população é de tal maneira brutal que é um país difícil de governar, seja por quem for. Diria mesmo, indo contra alguns princípios democráticos, que aquilo nunca pode ter uma democracia como nós temos aqui no Ocidente. Mas dito isto, é claro que há coisas e aquilo que tu estavas a dizer do presidente Xi estar a eternizar no lugar, ele fez tudo para o fazer e agora faz facto e vai ser agora reconduzido por mais não sei quantos anos, quando chegar a outubro e houver a eleição, com certeza absoluta. O que não é bom, mas pronto. Além de que aquela fixação, e para pegar no que estavas a dizer em relação a Taiwan, aquela fixação de Taiwan, resolver o problema de Taiwan, ao mesmo tempo que vai resolver oficialmente o problema de Hong Kong e de Macau, parece-me complicado, porque ele quer ser o presidente que finalmente fez a unificação de toda a China, como eles chamam. E para isso fará tudo. E isso inclui Macau? Inclui Macau. E Macau, de resto, todos os dias está a ver que está a ficar cada vez mais chinês e cada vez menos independente, cada vez menos autónomo. Ele é uma região autónoma, mas começa a ter pouco de autonomia. Vai perdendo a autonomia. Começa a ter pouco de autonomia. Isto terá alguma influência no futuro da Fundação Oriente? Não, a Fundação não recebe dinheiro de Macau, não tem nada. Tem lá uma sede muito bonita. Sim. E a única coisa que tem neste momento lá é isso. E tudo aquilo que faz lá é com dinheiro vindo daqui. E tentará manter, aqui sim. deixar o mundo melhor. Aqui, sim, exatamente. Muito obrigado. Um abraço.
Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.